Tela. Tá bom. Eu vou. Olá, boa noite a todos. Vocês que estão chegando aí para acompanhar mais uma live do Centro Espírita Divino Mestre durante esse período de isolamento, de quarentena que estamos seguindo e respeitando aí as recomendações de saúde, né? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, a colaboração de vocês nesse projeto que está nos desafiando, está desafiando a todos vocês, mas que é um projeto feito com muito carinho, muita dedicação, muito amor envolvido de todos os trabalhadores do Divino Mestre, expositores, dirigentes de reunião pública, passistas, trabalhadores do atendimento fraterno. E à medida que o pessoal vai chegando, eu já vou passando alguns recados. O primeiro recado que eu gostaria de trazer para vocês aqui, deve estar aparecendo logo mais na tela, é a respeito do projeto Bem Me Quer, campanha Acolha uma Família. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal, para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade por meio do nosso projeto do Centro Espírita Divino Mestre, o projeto Bem Me Quer. A entrega pode ser feita segundas, quartas e sextas, no horário das 9 da manhã até o meio-dia, no endereço da Obra Social Célio Lemos, que fica ali ao lado do estádio Martins Pereira. E aí vocês encontram na tela o contato da Iris, a atual coordenadora do projeto. Vocês podem estar entrando em contato com ela para combinar o melhor esquema de entrega das doações. Essas doações vão beneficiar pessoas, famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Dado esse primeiro recado, a gente gostaria de fazer uma apresentação inicial, colocando a mensagem do Haroldo Dutra. Eu gostaria de pedir, então, a ajuda da Carol, nossa operadora técnica, para fazer essa inserção da mensagem do Haroldo Dutra. Carol, por favor, se você puder colaborar com a gente aí. Liberdade espiritual. Emmanuel. Como poderá a criatura adquirir a sua liberdade? Muitos de vós que atualmente na terra lutais e sofreis, no círculo doloroso das penas e trabalhos terrestres, ignorais que o cárcere de hoje é a vossa emancipação de amanhã na existência real. Frequentemente, de coração oprimido e de alma alanceada nos tormentos purificadores, o homem exclama: Senhor, não é possível lutar por mais tempo. As dores transbordaram e não posso ir adiante. É preciso, porém, saber conduzir a cruz das provas salvadoras. A todos concedeu o Senhor o quinhão de forças necessárias. Sabe Jesus onde se derrama a lágrima obscura, fazendo brotar ao seu lado a flor perfumada da resignação e da esperança, e todos os padecimentos e dificuldades terrestres têm sua causa justa, ainda que temporariamente inacessível ao entendimento de vossas consciências, adormecidas na reencarnação. Desejais a tranquilidade, a aspiração satisfeita, o sonho realizado, a paz e a fartura, mas vos esqueceis de que viestes ao mundo para a reparação ou aprendizado, em que as dores são elementos vitais de toda a conquista para a felicidade futura. Adquirireis, portanto, a vossa emancipação e a vossa liberdade sagrada, suportando com heroísmo as amarguras e as experiências que a terra vos oferece. No oceano encapelado, cheio de perigos, aprende o marujo a dominar tempestades.
aprendizes da escola do sofrimento. Num mundo onde toda a posse material é precária e transitória, sabei que apenas o ouro sagrado da experiência na dor e no trabalho pode comprar o palácio de vossa liberdade. Após essas belas palavras do Haroldo Dutra, com essa mensagem que estamos passando no dia de hoje, para refletirmos um pouco mais, lembrando a vocês que têm passado aí o nosso contato, canal de atendimento para quem estiver necessitado de um atendimento fraterno, poderá entrar em contato conosco, bastando indicar o seu nome e o seu telefone de contato para que a gente lhe retorne a ligação. Não precisa indicar o motivo, apresentar nenhuma justificativa, os nossos atendentes fraternos terão o prazer de poder entrar em contato contigo e prestar o atendimento que for necessário. Os nossos passistas também estão trabalhando nesse momento. E a todos os trabalhadores, vocês que estão em casa, neste momento aguardando para a exposição desta noite, eu gostaria de pedir para que a gente possa, então, mantendo essa sintonia, cerrando os nossos olhos, nos acalmando, tranquilizando a nossa mente, os nossos pensamentos, deixando de lado nossos problemas, nossas preocupações, para levarmos, neste momento, o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Ele a sua bênção e a sua paz, para que neste momento de muita perturbação possamos nos tranquilizar, possamos nos perguntar sempre ao final do dia, buscar no íntimo, na nossa consciência, interrogar o valor dos nossos atos, o esforço que estamos fazendo para nos melhorarmos. E é por este motivo que nos reunimos como irmãos nesta noite para acompanharmos mais uma exposição, para que ela também possa renovar o nosso ânimo, renovar a nossa coragem, para que durante esta fase de intensa experiência possamos aprender cada vez mais. Esteja conosco hoje e sempre, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Bom, para a gente dar início, eu gostaria então de convidar o João Batista, que vai liderar a nossa exposição da noite de hoje. Boa noite, João. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso auditório do Centro Espírita Divino Mestre no ambiente online agora, né? Eu já te apresentei no salão do centro, a primeira vez que eu faço isso no ambiente virtual. Seja bem-vindo, a palavra é tua. Uma boa exposição aí. Legal. Boa noite a todos os amigos do Centro Divino Mestre, nossos companheiros, aos amigos da quarta-feira, que hoje é a quarta-feira, do estudo da quarta-feira, nós já estamos saudosos dos amigos da quarta-feira, dos coordenadores nossos lá, do Carlos, da Joana, dos companheiros da quarta-feira, os companheiros da sexta, enfim, saudosos da nossa casa espírita, a nossa segunda casa, o nosso lar. Cumprimento a todos os companheiros do Centro Espírita Divino Mestre, aos simpatizantes, a todos que estão ligados, assistindo, os que irão ver posteriormente. Que a paz de Jesus esteja conosco e possa estar em cada um dos lares, abençoando nesse momento crucial, difícil que passamos. E que todos possam receber as bênçãos do Pai. Abraço a todos. E vamos, à medida do possível, nessa condição remota, fazer que o nosso Centro Divino Mestre ande. Então, boa noite a todos, que o nosso Pai, os amigos protetores da nossa casa, doutor Jaque, doutor Morita, todos eles possam abençoar todos nós, nos ajudar todos, principalmente que estão com problemas de saúde, possam nesse momento se inteirar com a casa e pedir ajuda. Hoje nós vamos falar sobre
a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração. A bem-aventurança, os puros de coração, faz parte, como todos nós sabemos, do Sermão do Monte. Mas antes de adentrar propriamente sobre o Evangelho, sobre o Sermão do Monte, lembrar que nós estamos falando na casa espírita. E que falar do Evangelho de Jesus também é falar do Evangelho segundo o Espiritismo, é falar do Livro dos Espíritos. Nós não estamos nos apartando da doutrina espírita. E para fazer essa junção, para não dizer que nós estamos falando de tudo e não estamos falando a doutrina espírita, eu vou fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, item 5, que diz: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativa da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então. E, por essa razão, encarado como coisas fantásticas e do maravilhoso. A esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias. E é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Eu digo isso, eu faço essa introdução para lembrar que nós estamos falando de Espiritismo, estamos falando de Evangelho e estamos falando do Evangelho sedimentado em Cristo, das revelações. Da primeira revelação sedimentada em Moisés, da segunda em Jesus e da terceira, que não é sedimentada em ninguém, todos os espíritos que vieram trazer a informação. Então, quando nós vamos falar de bem-aventurados puros de coração, nós estamos falando, sim, estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos falando da doutrina espírita. Então, vamos passar propriamente para o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, os bem-aventurados segundo o coração, é um resumo, segundo os doutrinadores, segundo os estudiosos, é um resumo de todo o ensinamento de Jesus. Na Boa Nova, as ideias principais de Jesus, a programação da renovação do planeta. No sermão, Jesus declara as suas principais ações. E nesse livro, muito conhecido de nós, O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel, ele vai lembrar exatamente isso. Esse trechinho, aqui ele diz, nesse discurso, está falando das bem-aventuranças, se resume todo o ensino, toda a doutrina, toda a religião de Jesus. Aquele que for capaz de pôr em prática todos esses preceitos, pode dizer não só que é discípulo de Jesus, mas que é também o seu verdadeiro seguidor. Na prática, das recomendações que dão ingresso às bem-aventuranças, os homens encontrarão a felicidade eterna. Na prática, das que se refere aos quais terão o infortúnio. O vinho novo, que é as bem-aventuranças, é o símbolo da nova lei do amor, que o mestre enviado de Deus trouxe ao mundo para fazer desse mundo de infortúnio um mundo de paz e fraternidade. Isso é do Caibar Schutel. E é interessante que quando a gente fala sobre bem-aventuranças, nós estamos falando do caminhar, do andar, de não ficar parado. Nós estamos falando do rumo, da pedagogia de Jesus,
da felicidade. Por isso que é muito propício falar sobre bem-aventurança e falar dos puros de coração. Uma data como essa, que nós passamos por esses infortúnios, essas aflições, falar que Jesus nos trouxe o caminho da felicidade. Eu, na primeira explanação que eu fiz nesse momento de quarentena, eu lembrei lá da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, e hoje eu volto a lembrar de novo, não vou fazer leitura, mas vou lembrar deste livro da Amélia, que se chama Primícias do Reino. Primícias do Reino. Onde está? Aqui. Primícias do Reino. Nesse livro, ela conta uma coisa muito interessante, que Jesus subiu ao monte. E ela conta aí que essa questão de subir ao monte tem ali um simbolismo. Porque quando ele sobe ao monte, ele faz com que as pessoas que querem se aproximar dele também subam. Subam como subam? Subam no aspecto moral, porque ele fala aos aflitos, ele fala àqueles que estão com dificuldades na vida. Então ele chama para subir ao monte, segundo a Amélia Rodrigues. Uma forma de ascensão espiritual daquelas pessoas que conviviam com eles. E ainda nessa toada, nós fizemos a abertura com o Emmanuel. Deixa eu ver se consigo rodar aqui. Nós fizemos a abertura com o Emmanuel. E tem esse livro aqui, Bem-aventurados. Não precisa abrir, não. Pode deixar aí mesmo. Bem-aventurados. Eu não vou fazer leitura agora. O Emmanuel faz a introdução desse livro. E ele traça, nessa introdução, o sentimento, como Jesus se sentia naquele momento. E ele fala, um trecho é esse. Do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar, com o trabalho, porque passava o reino dos céus. E a todos recomendavam, a todos os aflitos, a todos os humildes, a todos aqueles puros de coração, recomendava resignação nas adversidades, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração, para que pudesse ver a Deus. Então, aqui eu repito, que é o nosso tema, higiene de coração, para que pudesse ver a Deus. Isso, segundo Emmanuel, no livro Bem-aventurado Simples. E um pouquinho de explicação do que é a bem-aventurança, o Sermão da Montanha. E é interessante entender isso, porque, como o Karl Barth já diz, bem-aventuranças na filosofia grega quer dizer felicidade. É a felicidade. É o fim último e supremo do bem do homem. O que constitui o verdadeiro sentido da sua vida. E todos, quando a gente fala da ética, eu falei muito de ética, fala da filosofia, fala dos gregos, a preocupação dos gregos, da cidade justa, era exatamente a felicidade. Quando os gregos, Sócrates, Platão, falavam do homem justo, da cidade justa, da poli, era exatamente a busca da felicidade. Eles queriam que todos a cidade houvesse justiça na cidade, para que todos os cidadãos pudessem ser justos. E a pedagogia de Jesus nada mais é do que a busca da felicidade. Bem-aventurança em hebraico quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Então, quando se fala em bem-aventurança, Jesus está fazendo com que o homem venha
que suba com ele para a montanha, que comece a caminhar em direção da marcha da felicidade, afastando-nos das questões mundanas, dos problemas e se apegando mais à questão espiritual. E aí um pouco do que nós temos na doutrina espírita, na literatura espírita. O que diz Santo Agostinho? Santo Agostinho, que é muito conhecido de nós, das revelações do Evangelho, ele diz: concede-se aos puros de coração a faculdade de ver Deus, pois tem puro o olho com que se contempla as coisas celestiais. Buscar o Senhor com a sensibilidade do coração. Um coração puro é um coração sensível. Assim como é necessário ter os olhos sãos do corpo para ver a luz natural, não se pode ver a Deus se não tiver purificado aquele que pode percebê-lo. E aquele que nos chama a atenção é que ter coração puro é enxergar mais. Enxergar mais espiritualmente, estar mais próximo do lado espiritual. Ter dimensão melhor das coisas, mais sensibilidade, ser mais humanizado. É essa a proposta do coração puro. É essa a proposta dessa preparação, desse ensinamento, de termos uma pureza de coração. O Kardec, também no Evangelho, ele diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia do egoísmo e orgulho. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também nos pensamentos, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Aquele que tem puro coração não vai pensar no mal. Por quê? Ele está trabalhando, ele está caminhando para o homem de bem. Aquele que produz com bondade e com pureza. Eu falei na última conversa a respeito da passagem de Jesus do cego de Jericó, que quando Jesus passava pelas proximidades de Jericó, o cego, vendo que Jesus estava passando, passou a chamá-lo, a gritá-lo: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Mas tinha uma dificuldade enorme de se aproximar de Jesus. E quando foi possível se aproximar de Jesus, Jesus, sentindo que ele gritava, eu chamava, pediu que eu trouxesse a sua presença. E o que ele disse? Ele disse, Jesus perguntou a ele: o que queres de mim? E ele responde: eu quero ver, eu quero voltar a ver. Então, quando se fala pureza de coração, enxergar mais, é o que nós precisamos trabalhar essa pureza, que não está dizendo de respeito, obviamente, a um órgão do coração, mas é um sentido alegórico, é uma simbologia. É pedir a Deus, Jesus, que nós tenhamos, né, essa oportunidade, que possamos aproveitar essa nossa oportunidade, essa nossa reencarnação, para enxergar mais, para ter olhos para ver. Então, o ensinamento de Jesus estão todos ligados. Às vezes você fala uma coisa numa hora e fala na outra e ela se encaixa de novo. Porque a proposta de Jesus é uma só. Obrigado, Zé. Obrigado. E aí, para brincar um pouco, para dizer que essa questão da pureza, ela está em todo lugar, não é só na questão evangélica. Vamos fazer um pouquinho aqui. Essa aula é uma aula que eu já tinha dado antes. Eu acho que já dei essa aula 2, 3 vezes. Mas a novidade é estar falando aqui atrás do computador. Né? A gente fica até meio engessado, não está acostumado. Mas eu já tinha feito isso. E eu costumo falar de pureza. De um lado, quem é puro, quem tem boa fé, quem age de boa fé. E do outro lado, a esperteza do mundo. E aqui nesse trecho da literatura, eu trago esse livrinho. Livrinho é um modo de falar. A gente pensa que é escrito para criança, mas não é escrito para criança, né?
Pequeno Príncipe. A história do Pequeno Príncipe, conhecida de todos nós, é que o Pequeno Príncipe caiu da sua estrela. Vou mostrar de novo, agora abriu. Ó. O Pequeno Príncipe caiu de sua estrela e passou por vários planetóides, vários planetas, até que no final do livro, quase encerrando o livro, ele acaba caindo na Terra. Ele cai na Terra, mas cai no deserto. Ele sente aquele lugar completamente despovoado. E o que ele acha lá é uma serpente. E aí ele começa, sempre faz um diálogo. E ele começa esse diálogo. Eu vou ler só um trecho, para a gente lembrar o diálogo do Pequeno Príncipe com a serpente, quase no encerramento do livro. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que faz aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Exclamou a serpente. E se calaram. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também é assim, disse a serpente. Mesmo no meio de tanta gente, às vezes a gente é só. É isso que ele está dizendo. O príncipezinho olhou longamente. Tu és um bichinho engraçado, disse ele. Fino como um dedo. Mas eu sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu é tão poderosa assim? Não tem sequer patas. Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe do que um navio, disse a serpente. Enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra. De onde veio, continuou a serpente. Mas tu é puro. Tu é puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Posso te ajudar um dia. Se tiveres muita saudade do teu planeta, eu posso te ajudar. Eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que fala com enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E os dois calaram. Então, a gente vê aqui, esse pequeno trecho que eu contei aqui, que está aqui no slide, do Pequeno Príncipe. Por gentileza, o slide, por gentileza. O que eu foquei? A pureza do Pequeno Príncipe e a questão da simulação da serpente, do enigma, falando por códigos, para dizer que podia picá-lo e só com a morte ele poderia retornar para o planeta dele. Então, eu trago essa informação porque muitos de nós vivemos num mundo assim, de simulação. E quando se fala em coração puro, não pode haver simulação. Não pode haver enganação. Nós temos que ser que nós mesmos. Essas máscaras que nós usamos têm que, a cada dia, ser retirada. Nós temos que voltar a ser o ser natural. E continuando. Ainda falando da pureza. Isso é um conto antigo que todos nós conhecemos, da Branca de Neve e os Sete Anões. E aqui nós vemos um desenho, a bruxa, que era a princesa que não admitia, no conto, que esse conto é de 1830 e pouco, começou lá na Alemanha. E a simulação de vir presentear a Branca de Neve com essa maçã lindíssima, cheirosíssima, que era a maçã enfeitiçada, que levaria à morte ou a ficar adormecida por muito tempo. Então, mais um trecho tirado da literatura para a gente se lembrar da questão da simulação, da falta da pureza do coração. E aqui, eu trago isso porque essa é lá da Gênese, o Gênesis da criação, a teoria da criação, aquela conversa, aquela história do paraíso. Até então, enquanto a Eva não tinha comido do fruto proibido,
Não havia nenhuma malícia. Vivia no mundo das delícias, sem malícia, sem pecado e com felicidade extrema. Mas depois que ela acaba, segundo a teoria do criacionismo, segundo o Gênesis, ela acaba sendo enganada também por uma serpente, acaba comendo o fruto proibido, e o mundo acaba por violar a lei de Deus, primeira infração da lei de Deus, primeira vez que há interrogatório, que Deus chama, o Adão faz interrogatório, primeira vez que tem a defesa, segundo o princípio do criacionismo, chega aqui enganada pela serpente, simulação, pureza, simulação, e também deu o que deu. O homem acaba sendo expulso do paraíso, obrigado a viver pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio suor, segundo consta da Bíblia. Então, essas são algumas coisas retiradas da literatura para ver que isso está no dia a dia, está até nos contos infantis, essa enganação. Vamos pensar então em novela, no que nós estamos vendo hoje de enganação, da falta de pureza, isso é uma grandiosidade. E ainda, agora, do Evangelho, Jesus falando sobre a pureza e falando do adultério. Mas não só do adultério referente à enganação no casamento, mas adultério de adulterar, de enganar, de laquear. Essa é a expressão do adultério. Aquele que engana, aquele que mente, não é? Joana, muito obrigado. Estou recebendo as mensagens aqui de gente que está caminhando, por isso que estou falando aqui, né? Estou vendo gente me mandando mensagem. Obrigado. O que diz lá no Evangelho de Jesus, de Mateus? Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Não engane. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aquele que pensou, aquele que enganou, já cometeu adultério. Já está laqueando, já está enganando. Obrigado, Federico. Estou vendo aqui as mensagens. Obrigado. Mandou aqui. A Joana de Ângeles, na obra Episódios Diários da Psicografia do Divaldo Franco, também diz: os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes da mesma faixa de onda mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. E aqui é interessante lembrar, porque nós nos ligamos pelo pensamento. Tem aquela provérbio, aquela coisa que nós falamos lá no meio espírita: pensou, ligou. Onde nós pensamos, nós estamos. Se nós pensamos malícia, falta-nos a pureza espiritual, nós estamos comungando, estamos atraindo pensamentos semelhantes. Então vamos conviver com pensamentos semelhantes. E qual é o objetivo? E se manter a pureza, segundo o ensinamento de Jesus. Segundo o ensinamento de Jesus, manter a pureza é ver a Deus. Ou seja, aproximar-se de Deus, evoluir. Ter um perispírito menos denso. Ter asas para voar. Ter condição de aproximar-se do plano espiritual, segundo o nosso entendimento na doutrina espírita. Quando Jesus utiliza-se da expressão puro de coração, busca a pureza espiritual. Diz que para ver a Deus há necessidade da pureza de coração. Essa pureza é a ausência de mácula, é a ausência de vícios, é a ausência de pecados. Prosseguindo. Como que se faz?
para ver a Deus? Qual que é o processo? Ver a Deus necessariamente, como nós falamos, é buscar a felicidade. O Evangelho, a boa nova, é para nos trazer a felicidade. Como que se faz a busca da felicidade num mundo tão conturbado, com tantas dificuldades como passando nos dias de hoje? E aí eu faço essa reflexão. Será que nós queremos a felicidade? Será que nós reencarnamos para sermos felizes ou infelizes? Será que a nossa proposta reencarnatória é para ser infeliz? Para ter problemas? Para ter problemas, sim, mas não para ser infeliz. A nossa proposta reencarnatória, tudo que se preparou no plano espiritual, é para ser uma proposta vitoriosa. Nós fomos preparados para sermos vitoriosos na nossa reencarnação, para retornarmos um dia para o plano espiritual numa situação muito melhor do que aquela que nós nascemos. É a nossa prova, é o nosso caminhar. É o Evangelho, é o caminhar, é não ficar parado, porque ficar parado é infelicidade. Caminhar é a felicidade. Se nós estamos buscando caminhar, subir a montanha, nós estamos buscando a felicidade. E como sempre dizemos, não há necessidade de estar sobre o monte, mas há necessidade de começar a marcha em direção à subida do monte. Eurípides Barçanufo, no livro Mereça Ser Feliz, que é a coleção lá da Irmã-se de For, ele conta para nós que a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. E a sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. A sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. O que nós precisamos nos dias de hoje, quando nós passamos por essa dificuldade, esse problema, certamente da transição planetária, nós falamos lá antes, no começo do ano, sobre as características do homem, do mundo de regeneração, as mudanças do homem. Nós não temos dúvida que hoje está muito mais acentuado com esse problema mundial que estão passando, que é momento de atendermos a lei de Jesus, a lei do amor, e não perder a esperança. E essa esperança, que é muito necessária para os dias de hoje, é lembrar lá do ensinamento do Cortella, Sérgio Cortella, que esperança não é ficar parado. Da mesma forma que evangelho é caminhar, é marcha, esperança não é parar. Esperança é do verbo esperançar. Produzir alguma coisa. Acreditar e fazer, e ter ação. Não parar. Precisa ter ação. Então, a esperança é do verbo esperançar, é do caminhar em busca da felicidade. E aí, continuando. Essa felicidade, segundo Jesus, segundo Eurípides, essa felicidade, no entanto, tem um preço. A construção do reino dos céus, aludido pelo mestre da intimidade de cada ser. E aí há que se lembrar, né? Que Jesus fala: busque o reino dos céus. Busque o reino dos céus, que o resto será lhe dado como acessório. Busque o reino dos céus, que o resto será lhe dado. Essa é a informação de Jesus. Ainda falando sobre felicidade, Allan Kardec. Jesus, entretanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Allan Kardec afirma: Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Então, Jesus, aos aflitos, promete uma felicidade. Ele diz o seguinte: a condição é a seguinte. A condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve
E essa lei é suave. Então, segundo a condição, Jesus é o cumprimento da lei. Mas a lei, o jugo é leve. E a lei é suave. Muito só. Pega, leva ela para lá. Eu estou tendo problema aqui em casa com os cachorrinhos, viu? Vamos pedir a retirada, porque eu não estou querendo ser evangelizado agora. E aí, a gente falando de puro de coração, quando Jesus falou essa questão da pureza do coração, será que tinha alguém que era puro de coração naquela época? E aí eu coloco essa questão. Quem eram os puros de coração ao tempo de Jesus? Havia certamente pessoas nas condições apontadas por Jesus. Não eram pessoas sem pecado. Não eram pessoas sem problema de tribulação. Não eram pessoas que não tinham doença. Não eram pessoas que não passavam a quarentena como estão passando. Eram pessoas que tinham problemas. Mas essas pessoas que eram puras de coração são aquelas que perseveraram na prática do bem. Elas não foram no sentido derrotado. Elas não ficaram paradas. Elas continuaram em marcha. E eu cito aqui os apóstolos Paulo, que depois da conversão não ficou parado, continuou trabalhando. Estevão, do livro Paulo e Estevão, entre outros. E aí eu pego essa afirmação lá do José Carlos de Luca, que é muito conhecido entre nós, meu colega lá da magistratura, que tem vários livros. Nesse livro, Para o Dia Nascer Feliz, ele diz assim: santos também são pecadores. Santos são os pecadores que não desistiram, continuaram. A busca da melhora interior, a busca da perfeição, a busca da renovação, a busca da pureza do coração. E aí eu faço essa reflexão, já que nós estamos falando de pureza do coração. Como está o nosso coração no dia de hoje? Como está? Como está a nossa relação com Deus? Nós estamos, como dizia Chico Xavier, nós estamos muito saudosos de Jesus. Principalmente nesses dias. Nós estamos precisando muito do amigo Jesus. Nós estamos muito necessitados dele para continuarmos na nossa luta, no nosso trabalho, para fugir da doença, para passar pela doença, para passar pelo desemprego, para passar pela redução de salário, passar todas essas situações, essa condição que nós estamos passando hoje. Nós estamos precisando da presença de Jesus. Será que nas condições que nós estamos, as nossas orações têm chegado a Deus? Ou nós estamos fazendo orações repetitivas que não saem bem do lugar que a gente está? Será que nós estamos com pureza suficiente, com elevação suficiente para que os amigos protetores, os guias, o nosso próprio anjo de guarda possa receber esses nossos pedidos? Jesus nos orienta na nossa oração dominical. Ele diz: perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos os nossos ofensores. Quanto de nós fazemos essa oração com o coração puro, sem mágoa e sem ressentimento? Jesus também insiste conosco. Jesus não desiste de nós. Porque se ele fosse olhar a nossa condição de pecador, de pessoas que cada hora cai, levanta, cai, ele teria desistido. Mas a grandeza dele, a bondade, ele não desiste. E ele diz: quando te apresentares para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, a fim de que o Pai que está no céu também perdoe o seu pecado. Ao orar, primeiro busque perdoar o teu irmão. E nada vale se você não tiver com o coração puro, e nada vale se você não perdoar o seu irmão, e nada vale a sua pretensão de orar.
Ainda sobre o nosso coração, como anda a nossa relação com o próximo? Com os nossos familiares. Notadamente com os nossos familiares. Nesse momento de quarentena, que nós estamos todos em casa, aí que a coisa pega. Aí que nós vamos ver se nós está sendo suficiente para nós os nossos ensinamentos. Nós estamos em casa, no dia a dia, ninguém vai trabalhar, trabalho em casa, como é o meu caso. Como anda com nossos familiares? Existe pureza de coração em casa? Como estamos agindo? A figurinha é sugestiva. Será que nós estamos na base da simulação? Falamos uma coisa e pensamos outras? E quando eu coloco essa figura, eu costumo lembrar que enquanto estivermos encarnados, acobertados no plano físico, isso é possível. Se passarmos por lado de lá, já não pode mais falar uma coisa e pensar outra. Nós vamos nos preparando. Outras indagações. Como se atinge a pureza espiritual? Quando poderemos ser amorosos? Quando seremos amorosos? Quando chegaremos ao ponto de não termos mais mágoa? Agora não tenho mágoa. Agora eu posso continuar. Agora eu posso fazer a marcha. Quando não estaremos simulando, ou seja, pensando uma coisa e fazendo outra. É a figura que eu acabei de passar. Agir sem máscara. Quando poderemos agir dessa maneira? Quando praticaremos a caridade desinteressada, seja das coisas do mundo físico ou do mundo espiritual? Dicas. Mirar na meta. As metas são fáceis. Buscar a transformação do homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esforço na transformação moral segundo Kardec. Reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço na transformação moral. Realizar a reforma íntima, conforme o filósofo Sócrates, ensinamento de Santo Agostinho e de toda a literatura espírita, que é fazer todo dia aquela avaliação do que o que eu fiz de ruim, o que eu pude fazer melhor. Enquanto não somos o homem de bem, ainda não somos bons, mas podemos nos contentar, segundo a literatura espírita, com atitudes de bondade. Não pode ser bom, mas vamos fazer gestos de bondade. Atitudes amorosas. Não dá para fazer todo dia, mas vamos fazer o dia sim, dia não. Vamos aumentando cada vez mais. Atitudes de pureza. Agir desprovido de interesse. E aí, finalmente, para não nos alongarmos muito, como conseguir a pureza do coração? Perdoando as ofensas, afastando o orgulho, esquecendo-se de vaidades, resistindo a milindres, buscando a verdadeira riqueza, que são as virtudes, resistindo às ilusões do mundo, pensando um pouco mais que nós somos espíritos e não que somos só corpo físico, e seguindo a orientação de Kardec. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Então nós estamos falando de felicidade, aquele que se esforça a melhorar, aquele que enxerga mais, aquele que entende mais, aquele que busca a pureza do coração, assegura para si, já nessa vida, a felicidade. E aí, finalizando, lembrar a lição do Chico Xavier. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida do planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz
sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Ainda no Chico, o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amassem uns aos outros. O Cristo só pediu para que possamos ser felizes, para que possamos ter a pureza do coração, que amássemos uns aos outros. E o Zé Carlos de Luca, no livro de novo, que para o dia nascer feliz, ele encerra essa frase: acredite, você nasceu para ser feliz. Retire da mente as ideias que o levam a pensar em um destino de amarguras. A tua felicidade é possível. A tua felicidade é possível neste mundo. Não precisa pensar que vai desencarnar, não. A felicidade é possível. Vamos buscar a nossa melhora interior. Vamos buscar a nossa renovação. É possível. Vamos traçar a nossa caminhada. Vamos lembrar lá da Evangelho de Jesus, da mulher adúltera. Quando Jesus diz, vamos renovar. Comece de novo, comece hoje. Vamos começar um novo momento para ser feliz. Porque o Evangelho de Jesus, o Sermão da Montanha, ele nos remete à felicidade. E quem quer ser feliz, Jesus disse, venha, segue-me. Eu agora não sou mais mestre, agora eu sou amigo, amigo de todos. Vem comigo e segue a minha lição. O meu jugo é leve, o fardo é leve e o jugo é suave. Vem comigo para ser feliz. E aí nós encerramos. Então vamos encerrar. Agradecer a Jesus, agradecer a Deus, agradecer a nossa casa, agradecer aos mentores da casa, agradecer aos trabalhadores da casa que tiveram essa ideia excelente de não deixar vazio esse momento do centro, fazendo essas palestras, essas explanações através da internet. Eu acho que está sendo muito proveitosa, enchendo os lares de cada um de nós. Então vamos agradecer a Jesus, pedir que a luz do Pai, a luz de Jesus, dos nossos mentores, dos protetores da nossa casa, mais uma vez, esteja na casa de cada um de nós, levando muita luz, muita saúde, muita força e muita paz. E que todos tenham uma boa semana, uma boa noite. E fiquem com Deus. Que assim seja. João, mais uma vez a gente agradece a sua exposição da noite de hoje, foi muito positiva, espero que tenha sido muito proveitosa para todo mundo que está em casa assistindo, e eu posso ver aqui Fred, Rosil, vários companheiros nossos aí a qualquer momento. Então, eu te agradeço mais uma vez aí, em nome do Centro Espírita Divino Mestre, a tua participação, a tua contribuição para a gente. E esse, de fato, é o momento para a gente persistir, né? Começando com atitudes, pequenas ações amorosas, de pureza no coração, de bondade, como você bem disse. Agradeço mais uma vez aí a tua exposição. E aqui o Centro Espírita Divino Mestre, então, continua com as palestras e as exposições online na sexta-feira. Nós retornamos sexta-feira aqui com a palestra da amiga Célia, que vai fazer uma reflexão sobre fé e paciência. Obrigado a todos aí por estarem conosco nesse novo desafio. Uma boa noite. Agradeço você, Lincoln. Obrigado. Tchau, João. Obrigado. Você, Carolina. Obrigado. Ajuda. Larissa, obrigado. Raimundo, obrigado. Muito bom.